Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos e reflexões diárias, hoje falaremos sobre os profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos. São eles: inciso 1º, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Então vejam, aqui o artigo 61, inciso 1º, fala que quem tem o nível médio, geralmente quem fez a modalidade normal ou algum curso técnico na área de educação, pode dar aula para alunos do 1º ao 5º ano e educação infantil. Então, por exemplo, em algumas cidades, algumas regiões onde o prefeito não tem o pedagogo disponível, ele contrata uma pessoa com ensino médio, tem só o magistério e essa pessoa dá aula, como se fosse um pedagogo. Então, é admitido para a educação infantil e o ensino fundamental e médio. Então, notem que o artigo 61 traz aí, quem fez o ensino médio, se o prefeito não tiver o professor, ele pega ali um aluno do ensino médio e põe ele para dar aula ali na infantil, no fundamental e no médio. Ou seja, aluno dando aula para aluno. É permitido? Sim, a lei permite. Aqui, na região metropolitana, isso não acontece porque temos aqui uma grande quantidade de profissionais formados em pedagogia e licenciaturas de diversas áreas. Então chega ao nível de uma Suíça. Então você tem aí em diversas escolas que às vezes chega a acontecer de em uma mesma sala ter 3 pedagogos. Então você tem um pedagogo regente e mais 2 pedagogos de apoio. Então, e aí quando o prefeito ou o secretário de educação diz que vai tirar esses profissionais de apoio de nível superior, os pedagogos, alguém diz assim: mas não pode, ele vai colocar uma pessoa com ensino médio que não tem formação, que não tem preparação. Então aqui já vimos, por lei ele pode fazer isso, né? Agora, o que ficaria complicado seria porque ele já pôs um profissional qualificado, um profissional capacitado para dar aula, como apoio, como cuidador. Para ele tirar isso aí vai ficar muito difícil, mas se ele começar no princípio e colocar sempre um ensino médio, um cuidador, por lei ele pode fazer isso, não haveria problemas. Inciso 2º, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. Então, bem como os com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Então, por aqui não é muito comum cursos de pedagogia com habilitação em administração, que seria para direção, para secretário. Não é muito comum. Planejamento, supervisão. Então, hoje os cursos de pedagogia são licenciatura plena. Então, não tem uma especificação, porém, os que já fizeram, ou nas regiões que ainda tem esse profissional, ele é considerado um profissional da educação. E também quem tem mestrado ou doutorado. Por exemplo, uma pessoa fez administração de empresas. Aí ela vai e faz um mestrado em História da Educação. Então, quer dizer, ou ela faz um mestrado em didática, ela é considerada um profissional da educação. E assim também o doutorado. Então, às vezes parece um pouco estranho falar assim: fulano fez administração de empresa e é professor, está dando aula. Sim, ele pode. Então, estamos vendo aqui que o artigo 61 diz quem é o profissional da educação. Então, se ele fez, por exemplo, contabilidade, e aí ele faz um mestrado em didática, ele pode dar aula.
e em diversos outros cursos de graduação. Inciso 3º, trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então veja, aqui o inciso 3º nos diz que quem tem diploma, agora não existe mais o magistério, que equivaleria ao curso técnico na área pedagógica. Em algumas regiões, em algumas cidades ainda tem, do interior, o curso técnico em contabilidade, tem o magistério, técnico em magistério. Então, esse técnico também é considerado um profissional da educação. E às vezes a gente vê em alguns locais, algumas escolas, existe algumas colocações que as pessoas fazem assim: todos os funcionários que trabalham dentro da escola são profissionais da educação. Falso. Não é verdade. Então, por exemplo, alguém diz assim: a merendeira, quando a criança vai pegar o lanche, larga, ela está sendo uma profissional da educação, porque ela trabalha na escola e está ensinando a criança. Tudo bem, pode até ser que ela esteja fazendo isso, esse papel de educadora. Porém, de acordo com a LDB, o profissional da educação são esses que a gente vê no artigo 61. Ou seja, ela não é portadora do diploma, então, e não está em efetivo exercício de docência, então não se enquadraria. Inciso 4º, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas. Então, notem, aqui é aquele da educação profissional do inciso 5º do artigo 36, que fala do notório saber para cursos da formação do itinerário da formação profissional. Então, até recentemente eu ouvi uma professora falar assim: o governo agora, com essas mudanças da Base Nacional Comum Curricular, qualquer um vai poder dar aula, qualquer um vai poder assumir a turma de aula, porque o notório saber é qualquer pessoa, então aí eles fazem qualquer coisa, faz um documento e atesta que a pessoa tem o notório saber. Então notem, não é tão verdadeiro. O notório saber é só para a formação profissional. Então, por exemplo, quem vai dar aula lá num curso de marcenaria, num curso de técnico em refrigeração de ar-condicionado, esse que dá essa aula, que tem esse notório saber, ele é um profissional da educação. Então, temos que ficar atentos, porque o profissional, por exemplo, pode cair uma questão pelo centro de seleção. Em uma escola, um marceneiro que mora na comunidade, dá aula para os alunos no curso de marcenaria. Porém, ele não pode ser considerado profissional da educação, porque ele não tem curso de pedagogia, nem de letras, nem uma área dessas pedagógicas. Falso. Ele é um profissional da educação pelo notório saber que ele tem. Inciso 5º, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Então, às vezes alguém fala assim: abriu o concurso, mas o concurso, quem faz complementação pedagógica pode ou não? Às vezes tem essa dúvida. Então, o Conselho Nacional de Educação baixa uma resolução dizendo que quem faz complementação pedagógica pode sim ser o professor, pode assumir a turma. Agora, o que ocorre é que, em alguns casos, o edital traz a menção licenciatura plena em pedagogia, licenciatura plena em língua portuguesa, licenciatura plena em matemática. Então, aí, nesse caso, o edital trouxe, ele exigiu que a pessoa tenha feito os 4 anos. Se ele não falar isso, ele vai dizer: profissional, para assumir o cargo, tem que ter certificado de conclusão do curso de pedagogia ou equivalente. Então, normalmente aceito. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação. Então, aqui, ainda no artigo 61, ele diz que é o profissional da educação, e agora ele vai dizer sobre a formação.
Precisa ter o quê? Inciso primeiro, presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. Então veja, primeiro, formação sólida básica seria o curso que ele fez, ensino fundamental, ensino médio. Então ele tem que ter esses conhecimentos básicos para ele exercer o trabalho e ter os conhecimentos da profissão dele. Então, inciso segundo, associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviços. Então, ele tem que conseguir associar a teoria com a prática. E é muito comum, a gente vai ver diversas vezes, o professor fala assim, agora você está na faculdade, você está no mundo da teoria. Quando você vir para o mundo real, você vai ver que é diferente, não é dessa forma. Então veja, é uma pessoa que não estudou direito, que não teve uma qualificação direita. Por quê? A teoria, ela fundamenta a sua prática, ela te leva a compreender a realidade em que você está inserido, a compreender o seu trabalho. Então, a teoria, ela não vai resolver o seu problema, ela não é um método, ela não é uma metodologia didática de trabalho. Então, às vezes a gente vê também, alguns casos, quando se fala em estágio, o pessoal vai fazer estágio. Eu já vi também, assim, às vezes isso acontece muito no interior, a pessoa entra, dá aula, todos os dias tem uma turma, e aí ela chega e começa a aula, dando aula, revisando o conteúdo do dia anterior. Na aula anterior vimos que substantivo, enfim, e aí ela revisa o que ela passou, depois vimos sobre adjetivo. Mas se perguntar para ela, por que você faz isso? Ela não consegue explicar por que ela está fazendo aquela revisão. Aí, quando ela tem a teoria, ela vai dizer assim, olha, Libânio, é um doutor em educação, publicou um livro chamado Didática. Embora Saviani e outros também publicaram, e já existe a Didática Magna, enfim, que diz que é recomendável ao professor, ao pedagogo, que faça uma revisão dos conteúdos do dia anterior antes dele dar continuidade no conteúdo no dia atual. Então, essa teoria, ela já pesquisou isso, ela já confirmou a eficiência disso, os resultados disso. Então, aí na prática, o que você vai fazer? Olha, eu vou fazer isso porque isso é um estudo teórico que foi publicado, que confirma, que me embasa e me garante que vai ser mais produtivo. Eu não posso fazer simplesmente, eu faço, mas eu não sei por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aqui diferente porque na teoria não funciona muito, na teoria não é a verdadeira. Então está fazendo errado, porque a teoria é o certo, é o que foi estudado, é o que foi comprovado, que é eficaz, é eficiente, tem que ser feito dessa forma. Se faz diferente, que estudou mal, entendeu mal ou teve dificuldade de relacionar. Inciso terceiro, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Então, por exemplo, aqui o professor que tem a experiência, ela pode ser aproveitada, ou seja, na formação. Então, se ela trabalhou, por exemplo, dentro de uma escola, ainda que outra área, que não a de professor regente, não a do professor o titular da sala, a experiência que ela tenha de outras profissões, de outras atividades dentro da instituição escolar, podem ser aproveitadas como horas extracurriculares, como horas complementares na sua formação pedagógica.